Campeonato Mundial de Xadrez Juvenil 2026. Temos alguns brasileiros jogando. Francisco Ferrari fez uma partida sensacional contra o mestre FIDE Alan, um jogador do Cazaquistão. O Francisco Ferrari fez uma partida incrível. Vou mostrar para vocês agora. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos para a partida porque foi um amasso. Não viu nem a cor das peças aqui o Alan. Vamos lá. Jogou E4, C5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. Temos aqui um ataque Rossolimo. Jogou E6, cavalo C3 e cavalo D4. Roque pequeno, A6, bispo D3, cavalo em E7, trocou e jogou cavalo E2. Cavalo C6, C3, bispo C5 e B4. Até aqui, tudo tranquilo. Tudo dentro dos conformes. Jogou um bispo A7, lance da máquina, tudo belezinha. E aqui, mais um lance da máquina. Peão por D4. Podemos ver que o centro de peões das brancas é bem interessante. Tomou em B4. E aqui, faz o segundo lance da máquina, o Francisco. Que eu acho que é o lance mais humano na posição. Bispo B1 poderia jogar, não sei se era tão bom. Dama B3, que é o lance que o Francisco jogou, mas tinha um que era melhor ainda, que era esse aqui. Que vai ser a mesma coisa do que foi na partida. Beleza? Dama B3, bate no cavalo, defende o bispo. Cavalo toma D3 é o lance mesmo, é o lance que foi jogado. A5 pode jogar, tá vindo o bispo A3 igual, mesma coisa na partida. Tomou e jogou bispo A3. A ideia é que o cavalo não tem casa. Ele não tem como fugir daqui, não tem como simplesmente sair. Por exemplo, se joga um cavalo para F2, quero comer um peãozinho. Tem torre toma F2, que é bem melhor. Ou dama G3 também. E aqui praticamente não tem já lances para as pretas satisfatórios. Qualquer lance que as pretas fizerem aqui fica pior. Teria que jogar um G6, por exemplo. Sabe? Então, assim, tomar o peão não é bom. Tomar o peão não é bom. Mas também não foi o que jogou, tá? Depois de bispo A3, jogou D6, quer fazer o roque pequeno. Tá certo, é o lance da máquina. Dama toma D3, roque pequeno e dama G3. As peças das brancas jogam. A das pretas assistem a partida. Jogou bispo B8, normal, defendeu o peãozinho. Jogou E5. A máquina gosta mais de torre C1, cavalo F4, mas o E5 tá bem dentro do que precisaria. Agora, H6 é uma ideia. Torre E8 pode ser uma ideia também para tirar a torre dessa diagonal do bispo. Jogou F5. E o F5 já dá 2 pontos de vantagem pro menino Francisco Ferrari. E agora já começa a ficar bem difícil a posição, tá? Jogou torre de A em C1. Aqui jogou um A5. Depois de torre C1. Torre F7 era um lance difícil, mas é o primeiro lance que a máquina quer. Porque tu tira a torre da diagonal, bota a torre numa casa que ela ajuda a defender. Olha, o A5 até não é o segundo lance da máquina. Mas talvez queira dar essa casa, né, pra preta. Torre C3 e torre C2 são os lances. Jogou torre C2. Uma coisa muito interessante sobre o Francisco é que ele acerta os planos necessários. Ele sempre consegue achar os planinhos que ele precisa achar pra continuar a partida. E isso é muito interessante. Isso vai levar ele muito longe, tá? Jogou torre C2, bispo D7, tomou em D6. Era o lance da máquina tomar em D6, tá? Torre de FC1 também podia jogar. Os dois lances são interessantes. Agora a máquina começou a preferir um pouquinho, mas muito pouco, o torre C1 mesmo. Tomou em D6 e jogou bispo C6. Que não foi um bom lance. Mas aqui já é bem difícil, tá? Dama B6, por exemplo. Só que dama B6, que é o lance que a máquina quer, tem esse. Como é que tu joga? Pra vocês terem uma ideia, a máquina já quer F4. Já quer que tu comece a fazer lances muito estranhos aqui. Quase 2 pontos de vantagem para as brancas nessa posição, tá? Então, jogou bispo C6. E dama E5, cara. E o dama E5, ele é o lance que faz com que as brancas dominem completamente a posição, né? A dama segura o peão, bate no peão de E5, de E6, aliás, e bate no peãozinho de G7 também. Bom, jogou dama E5, jogou dama D7
e cavalo F4. Lance fino. Lance fino, cavalo F4, porque tá batendo no ponto de E6. Torre F6 é o lance. Olha só que loucura. Torre de A em B8. Torre de A em B8. Aí eu te pergunto, sentido nenhum, né? A máquina é uma máquina mesmo, né? Jogou torre de F em E8. E aqui a barrinha explodiu mais ainda. Olha lá a barrinha, ó. 3,5 pontos de vantagem. E o Ferrari acha torre C3. Eu aqui, sem pensar muito, jogaria torre 1, que também é um lance que a máquina quer, tá? Jogou esse. Rei F7 não foi bom também. Tudo bem que a posição tá bem difícil, né? A preta ajudou, mas a posição realmente tá difícil. Tá difícil. A máquina queria dama F7. Torre G3, H4 a máquina quer. Continuaria, né, dependendo um pouquinho do que fosse fazer as brancas. Jogou rei F7. Aqui veio torre G3, ameaçando tomar. Ele queria jogar o torre G8, né? Por isso que ele jogou o rei F7. Defendeu com torre G8 e veio torre 1. Muita peça batendo em cima do peãozinho, muita peça batendo aqui. Tá completamente amarrado a preta. Uma posição assim, ó. Poucas vezes a gente vê um jogador ser tão amarrado num nível grande, o mestre Fidget e tal. E o Francisco ali, né, quase 200 pontos a menos, batendo e segurando muito bem, jogando as peças. Cara, foi uma partida muito, muito bem jogada. Jogou torre de A em E8. Tá defendendo o ponto de E6 também. Só que tem que tomar alguns cuidados, tá? A máquina agora quer H4. A máquina quer cavalo H5. O Francisco fez um lance que na hora eu achei... tomara que não seja... que não bote fora. Jogou esse. A barrinha dá uma mexidinha ali, mas mantém a... porque a posição é muito vantajosa. Agora tem que jogar obrigatoriamente G6. Tem que jogar G6. Qualquer lance aqui fica pior. O G6 também não vai adiantar muita coisa no fim das contas, tá, pessoal? Ele jogou esse, A4. Que eu, sinceramente, não entendi. Eu acho que ele não tinha... Ele pensou aqui que, bom, do jeito que tá, está da melhor forma possível, o melhor jeito colocado, porque não tem muito o que fazer. Aí vem uma bomba. Cavalo H5. E aí você pensa, bom, cavalo H5, se jogar G6, tá levando esse. Dama F6, mate. Não vai jogar, claro. Jogou o lance da máquina. Rei F8. E aqui vem uma explosão. Aqui vem um lance que deve exclamar 2. Deve exclamar 2. Talvez exclame 3. Se tu não sabe qual é o lance, se tu ainda não viu a partida e quer ver o lance, para aí um pouquinho. Dá um tempo. E já, inclusive, deixa o like, tá? Deixa o like. Se tu puder, clica no botãozinho de hypar o vídeo para fazer o vídeo bombar mais ainda. Clica no botão de hypar, deixa o like, se inscreve. Comenta aqui embaixo se tu achou o lance. Sabe qual é o lance? Bomba. Bomba. Cavalo F6. E cavalo F6, ele é destruidor. Não tem lance para as brancas. Para as pretas, aliás, né? Qualquer lance... Bom, a dama tá caindo. Então, a princípio, tem que jogar a dama. Qualquer lance que tu fizer, tá ruim. Quem que jogou aqui? O lance que o ser humano jogaria. Peão por. Dama toma F6. Dama F7. E torre toma G8. E aqui, o jogador do Cazaquistão abandonou. Abandonou porque não tem mais o que fazer aqui. Depois de rei toma, que é o lance único, vem torre G3. Se jogar, não pode jogar para lá, não tem outro jeito. Dama G6 seria uma ideia, mas aqui de qualquer jeito vai ficar perdido, né? E se joga esse, tá levando mate depois de dama G8. Dama toma G8 e é mate. Uma partida incrível, com lances sensacionais. Este cavalo F6 aqui é de uma primorosidade, é de uma maciez, é de uma sutileza. É lindo esse cavalo F6, lindo. O que vocês acharam da partida? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, me digam se gostaram. Se vocês acharam o cavalo F6, partida sensacional de Francisco Ferrari. Inclusive, olhem a quantidade de rating que ele está ganhando. 55 pontos. Ele perdeu a primeira partida, ganhou as outras duas, ganhou de um 2.300 MF, aí perdeu para um MI com nível de GM e venceu, olha quantos pontos, 30 pontos cada vitória. Talvez uma das melhores partidas da carreira do Francisco Ferrari. Talvez a melhor. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Até mais.